galera, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento do Atlético na temporada. Vamos falar tudo que gira em torno do que foi feito no futebol do Atlético, analisar um pouquinho isso mais friamente, falar pra vocês uma coisa que ganhou força, né, nesses últimos dias aí, depois da eliminação. E a gente precisa falar, né, porque escancara que o problema é muito mais embaixo do que o só resultado, é muito mais embaixo que é só a resolução de ter passado ou não. Porque explora erros da gestão, explora erros da montagem de elenco, da direção, que precisam ser ditos, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês, cara, faço vídeo aqui todos os dias de futebol, eu queria falar um pouquinho pra vocês desse planejamento. Beleza? E também tem na descrição desse vídeo todas as minhas outras redes sociais. Lá eu também faço vídeo de futebol todos os dias e conto muito com o apoio de vocês, tá? Então vambora. Vamos falar um pouquinho então do Clube Atlético Mineiro. Planejamento, né? Cara, o planejamento do Atlético nessa temporada é uma aula do o que não se fazer, né? O jeito que foi montado o elenco, o jeito que foi escolhido as peças, e a gente vai avaliar isso nesse todo, né? Porque assim, é muito fácil só falar da eliminação da Copa do Brasil, e eu acho que o buraco é mais embaixo que isso. Sobre contratações, sobre trocas, sobre execuções, sobre planejar, sobre escolher, sobre a demora, enfim, a gente vai trazer isso pra vocês. Pra mim é muito simples, vamos lá. Começando o ano, 2025. Antes de começar o ano, o Atlético teve um problema, que ano passado o Milito era o treinador, e a gente percebeu, e eu acho que isso é notório, isso é óbvio, que o elenco do Atlético ele tinha algumas defasagens. Pô, tinha poucos reservas. O time em si era muito bom, mas os reservas não eram tão bons assim. Como é que a gente pode dizer? O ataque do Atlético faltava peças, porque as peças que estavam não correspondiam, né? Se o Paulinho ou o Hulk tivessem machucado, as peças que entravam não eram tão ricas assim. E quando você tem um problema no elenco, você faz a primeira coisa, mapear isso e depois contratar. Porém, o seu treinador, teve um desgaste, teve conflitos, né? Conflitos que eu falo teve não racha de brigas, mas conflitos de, pô, estou satisfeito, acho que deu aqui, encerramento de ciclo, melhor dizendo. E o encerramento de ciclo do Milito era claro, era óbvio. E a partir disso, foi atrás de outros treinadores. E a procura por novos treinadores, pra mim, passa a ser um problema. Porque começam a ir atrás de nomes como Luiz Castro, que toma não, aí toma não pra Pedro Caixinha, aí toma não pra Gustavo Quinteiros, aí toma 3, 4 nãos e chega no nome do Cuca. E pra mim, esses nomes que eles foram atrás já é um problema, porque não seguia a linha do Milito, não seguia a linha do técnico Milito. O Pedro Caixinha não tem muito a ver com o Milito. Propositivo? Mais ou menos. Luiz Castro é propositivo? Um pouco mais parecido com o Milito, mas diferente. Mas tudo bem, eles queriam porque queriam um técnico português. Foram atrás de Luiz Castro. E o Luiz Castro não tomou não. E foi atrás do Cuca. E o Cuca representa mais do mesmo. Além de tudo, todas as polêmicas que giram em torno do Cuca é mais do mesmo. A gente já sabe o que esperar do Cuca, é um cara muito vitorioso no Atlético, mas não dava. Não dava pra ser o nome. Eu acho que foi um erro da gestão e não tem o que fazer, vamos no Cuca. E isso acontece, tá? Mas não tinha também um diretor de futebol. O Atlético escancarou que não tinha um diretor de futebol. E foi atrás do diretor de futebol, então o primeiro erro. Antes de ir atrás do treinador, foi atrás do diretor de futebol só em abril, março, abril, com o Paulo Brax. Que foi um problema. Isso foi um problema, porque ele não participou da montagem do grupo, da montagem do elenco, da diretriz seguida pela diretoria. E eles acharam que eles eram capacitados para fazer isso, sendo que eles são empresários e não são os caras da bola. E deixaram muito na mão do Vitor, que é um cara que está iniciando, está no processo, mas acho que tem muitos erros também nessa situação. Beleza. Então, primeiro erro na contratação do diretor de futebol. Quando você vai pensar em futebol, a primeira coisa que você tem que ter é um diretor de futebol. Não tinha diretor de futebol, tinha um gerente de futebol. Mas precisa de um diretor de futebol, que é quem comanda, quem mostra o planejamento. Estamos indo pra cá, queremos jogar dessa forma, por isso. Temos o contexto do Atlético, por isso. Queremos contratar esse ou esse treinador por esse estilo, que é parecido com esse. E vamos atrás de tal e tal peça que corresponde a tal, que é o que falta no Atlético. Um atacante reserva, um atrás reserva, enfim. Não bastasse isso, vamos para a montagem do elenco, que não foi feita. Já
errada, não feita com o diretor de futebol, foi feita por quem estava, e foi mal feita, porque quando você perde o Bataglia por $1 milhão, é uma loucura. Ah, ele quer ir embora, beleza, irmão, paga o valor dele, 4 milhões, 5 milhões, dou $1 milhão, beleza, perde o Bataglia, perde o Zarate de graça, ah, machuca muito e tal, mas perde o Zarate de graça, beleza, praticamente, beleza. Você perde 2 meio-campistas. Então você tem que ir atrás de 2 meio-campistas. Você contrata o Gabriel Menino, que é um cara que pode jogar de volante, mas não é a posição do Bataglia, e você contrata o Rony. Então, o Caio Paulista. O Caio Paulista? O Rony. É o Rony? O Rony na troca pelo Paulinho, né? Vem 2 jogadores. Não, me desculpa. Patrick e o Menino pelo Paulinho. Beleza, o Patrick e o Menino são segundos volantes. Ou seja, você trouxe um segundo volante, mas você continua sem o primeiro volante, que era o caso do Bataglia. Você meio que substitui o Zaratio. Beleza, teoricamente. E aí você perde o Paulinho, você precisa trazer peça. Você vai atrás de Rony e Júnior Santos, que são jogadores totalmente diferentes do Paulinho. O Rony a gente sabe a característica. E era mais uma peça pro elenco. Beleza, acho que vale isso. E traz o Júnior Santos, que é um cara mais velho. Um cara que é diferente do que o Paulinho era. Um cara novo, um cara que fazia todas ali. Mas, além disso, não acontece algo em relação a, como é que a gente pode dizer? A mapeamento de mercado, porque o Atlético demorou muito ir atrás de ponta, demorou muito, o valor tá alto. Você perde um cara do calibre do Paulinho, é o valor alto, você precisa investir alto. Só que o Júnior Santos, por mais que seja um bom jogador, quando veio, aí todo mundo tinha uma certa expectativa com ele, não pode falar que foi totalmente errado a diretoria nesse sentido, o investimento em cima do Júnior Santos não foi aquilo esperado, né? Assim, foi um investimento alto, mas assim, ele não corresponde ao jogador do nível do Paulinho. Ele era um cara para suprir aquele lado direito que tinham pensado para ele. Beleza. Só que aí quando você começa a escancarar, e aí você começa a ver que tem muitos problemas, e esses problemas aí começam a ser mais graves. Exemplo. Porque na montagem do elenco você costuma errar, mas isso aqui, ó, eu até separei uns itens aqui, que aí foi isso aqui. O Atlético pagou 84 milhões em Rony e Júnior Santos, e são 3 milhões de salários por mês. Cara, esses 2 jogadores, pra você pagar isso em 2 jogadores, esses caras têm que ser titulares absolutos. E o Rony, você sabia que ele não ia ser titular absoluto do seu time. O Júnior Santos eu até entendo, mas o Rony você tinha certeza que não. Aí você vende o titular para $1 milhão, não repôs nenhum volante. Então você não trouxe ninguém pro lugar do Bataglia, que pra mim é um puta problema. Você não trouxe um lateral reserva, porque aí quando você foi pro Caio Paulista, desculpa, mas vocês foram muito mal no Caio Paulista. Porque o Caio Paulista vinha muito mal do Palmeiras. Não era de hoje, vinha muito mal do Palmeiras. E aí quando contrata esse jogador é um problema. E você, depois pra escancarar isso, passa a montagem do elenco. Foi mal feito, dava pra perceber que tava sendo mal feito. A gente falava, falta um lateral, falta um volante. A gente falou, tem vídeo aqui, se você ver, tem vários aqui, vários. Que não era, e depois do primeiro do Mineiro, você entendeu quem tá correspondendo e quem não vai corresponder. Então, ou você precisa melhorar seu elenco, você precisa desfazer de algumas peças. Ele trouxe Paulo Brax, que foi o elenco que falou, não, na janela do meio do ano. E na janela do meio do ano, você não traz a porra do volante, que você mesma disse que ia trazer, pô. Não, a gente tá de olho no volante, sim. Pô, então parece que o Atlético não tem nada mapeado, e aí você não sabe qual é a relação Siga, Paulo Brax e treinador. Porque parece que o Cuca barra alguns jogadores, escolhe os jogadores e não tem um padrão de contratação. E isso mostra que é uma defasagem, um amadorismo da diretoria. Porque esse plano ele tem que ser feito até fevereiro ou março. Isso tudo tem que ser feito e executado. Depois você corrige rota, porque vai existir erros em contratações, como do Júnior Santos. Isso acontece. Mas não acontece se você errar no Caio Paulista, que você já sabe que vai errar. Você não tem lateral direito, você trouxe o Natanael, beleza. Aí quando você começa a olhar pra zaga, você sente uma defasagem. No meio de campo você sente uma defasagem. E na ponta você sente uma defasagem. Foi atrás do Coelho também. E beleza. Só que no ataque, cara, só tinha o Hulk. E o reserva do Hulk e do Davidson, quando o Davidson sai, era o João Marcelo, que era outro cara da base. Então você começa a ver que a montagem do elenco do Atlético ela é toda torta. Ela é toda errada. Ela é muito mal feita. Ela tem vários erros escancarados, assim, erros meio básicos. Então, o planejamento do Atlético foi muito pífio de futebol. E ainda assim conseguiu sobreviver bastante. Só que na janela do meio do ano, quando você contrata um zagueiro. E o zagueiro que está machucado. Que também é um puta problema pensando em gestão. Então, o Atlético errou demais. Foi passando nos trancos e barrancos pelo Flamengo, passou nos trancos e barrancos pelo Bucaramanga, depois de passar um primeiro momento pífio no grupo da Sul-Americana, com adversários ruins. Então, quando você começa, e aí o aporte que ia ser feito
até julho, já passou para tentar dissolver a associação em setembro agora. Vamos ver se vai acontecer. E a dívida escancarada. Então, você começa a entender que tem uma crise financeira, que existe, já existia, todo mundo já sabia isso. O aporte que foi combinado não foi feito, não foi amortizado. Isso aqui é um problema. Então, é mais um erro de gestão. Quando você vê... e teve também o não pagamento dos salários, né? Que ridículo. Ridículo. O salário atrasado em 2025 é ridículo. Isso não existe no futebol mais, gente. Isso não existe no futebol mais. Quase perde jogadores que você investiu de graça. Ridículo. Então, teve esse fator também que beira o amadorismo. E além das contratações da vontade dele. Então, uma crise financeira muito forte, uma falta de liderança da direção do clube, porque você sente uma coisa que pra mim é óbvia. Os jogadores passaram, depois de não pagamento, a não respeitar determinadas pessoas. Isso é um fato de liderança, isso é um problemaço. Terceiro, começaram a desacreditar o treinador, tiveram que ir atrás de outro, que não era realmente o treinador que você escolheu, não era o favorito, mas acontece, teve que ir atrás de outro. E uma montagem do elenco pífia, porque você não consertou a rota. E você não consertar a rota gera o quê? Eliminações. Gera o quê? Um mau futebol. Gera o quê? Um elenco problemático. Um elenco que você vê que tem problemas de qualidade e de montagem. E aí, realmente, só botar a culpa no treinador é muito fácil. Eu não tô falando do Cuca, mas também, por exemplo, agora do Sampaoli. Só esperar que o cara te faça milagre também é muito fácil. Então a gente tem que rever toda essa rota. Melhorar todo esse planejamento. Ser mais claro. Ser mais transparente. Explicar as coisas melhor. E eu acho que isso não acontece no Atlético. Pensar um plano financeiro. Gente, o plano financeiro é esse aqui. A gente vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza? Beleza. O montagem do elenco, a gente viu, no final do temporada, a gente viu que tem um problema aqui, 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 aqui. Se a gente perder algum jogador, a gente vai repor, mas isso aqui é os problemas que a gente precisa. Beleza. Tem que ser claro, para entender o que vocês pensam de futebol, o que vocês pensam de Galo. Nosso estilo a gente quer jogar assim, assim, assado. A gente já tem mapeado, por exemplo, possíveis treinadores caso o São Paulo não venha. Tipo o Anselmi, Martin Anselmi, ótimo treinador. Já tá, esteja guardado. Mas quando você começa a ligar os pontos, e aí você vê o resultado esportivo, que foi uma eliminação pro Cruzeiro do jeito que foi, e o Cruzeiro com um time muito arrumado, com um time muito bem feito, corrigiu a rota rapidamente, porque começou muito mal o campeonato, mas conseguiu corrigir a rota, conseguiu trazer o Leonardo Jardim, deu a chave do clube pra ele, tirou o Alexandre Matos, trocou aqui, mexeu ali, fez um aporte aqui, melhorou contra as contratações. Você começa a ver que tem um trabalho sendo feito, e que isso sim faz mais sentido do que o que acontece no Atlético hoje. Isso quer dizer que o Atlético é só uma merda, o Cruzeiro é ótimo? Não, o Cruzeiro também tem muitos problemas e o Atlético não é de todo ruim. Mas sim, o planejamento não tem como a gente só defender e falar que foi muito bem feito, porque não foi, né? Não é isso? O elenco tá errado ou não? O elenco não tá faltando peças, financeiramente a gente não tem um problema, a gente também tem um problema de comunicação e de transparência, que não é muito falado, e além disso, na direção de futebol, a gente precisa entender melhor como está sendo feitas essas contratações, porque parece que o padrão é só quando tem um treinador e não só pelo que o clube pensa. Então acho que a gente tem que alinhar várias arestas aí, porque a situação tá complicada e os resultados, futebol, nada acontece por acaso. Beleza? É isso. Concordo? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Se eu esquecer alguma coisa, tamo junto, é nóis.